Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Saúde na Mídia. No programa de hoje vamos falar sobre a educação parental e a importância de pais neuroconscientes. Não vamos apenas falar sobre os desafios que todas as famílias enfrentam, mas também descobrir juntos as melhores soluções com as melhores especialistas. Dá uma olhadinha no que vem por aí. No Saúde na Mídia deste sábado, vamos abordar um tema muito importante, a educação parental. Para nos ajudar a entender melhor desse assunto, temos duas convidadas especiais aqui no estúdio. Ene Moreira Lima Tomé, que é educadora parental, e a pediatra do desenvolvimento, doutora Mariana de Souza Carvalho. A Karina Vieira buscou as melhores dicas de brincadeiras que os pais podem fazer em casa para evitar as telas para as crianças. Além disso, vamos conhecer mais um projeto incrível de solidariedade no quadro Fazer o Bem. E agora é hora de ficar por dentro de tudo que rola nos bastidores com ela, Karina Vieira, que hoje estamos combinadinha, né, amiga? Olha só, adorei o seu look. Já. Bom dia, Amanda. Bom dia, pessoal de casa. Sim, Amanda, a gente vai trazer várias opções de brincadeira para os pequenos, principalmente para se afastar da tela e interagir. Muito bem, é importantíssimo a gente manter as crianças longe das telas. E é difícil. Então, muito esse desafio, difícil, a Karina vai contar o que ela faz em casa com os filhos dela. E vocês vão aprender também com especialistas o que vocês podem fazer aí com os pequenos. A parentalidade é uma jornada repleta de desafios e muitas alegrias, e é fundamental para o desenvolvimento saudável e feliz das nossas crianças. Mas, no entanto, em um mundo em constante evolução, os métodos de criação também precisam se adaptar para atender às mudanças e os avanços tecnológicos. Uma educação afetuosa é uma alternativa para tornar ambientes mais positivos para o desenvolvimento das crianças, baseados no respeito mútuo, na comunicação eficaz e na compreensão das necessidades emocionais dos pequenos. E para falar mais sobre o assunto e explicar a importância de pais neuroconscientes, convidamos a educadora parental Ene Moreira Lima Tomé e a pediatra do desenvolvimento, doutora Mariana de Souza Carvalho. Meninas, bom dia ao Saúde na Mídia. Eu falo meninas para vocês ficarem bem à vontade. Doutora Mariana, Ene, sejam bem-vindas ao nosso programa. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Ene, vou começar perguntando para você o que é a educação parental e como ela é importante no desenvolvimento das crianças. De uma forma bem objetiva, para que todos compreendam, o educador parental ele vem orientar e dar apoio emocional para as famílias, com informações valiosas, riquíssimas, a partir da neurociência, especialmente a neurociência do comportamento, para prover para essas famílias, para professores e cuidadores da infância de modo geral, um olhar mais ampliado dos seus relacionamentos com a criança. É uma profissão relativamente nova. No Brasil, mais ou menos 10 anos, a gente já começa a falar do educador parental. Os manuais de orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria, a partir de 2017, como categoria. E atualmente você tem no Congresso Nacional em votação a regulamentação para que façam um concurso público, porque a atuação do educador parental ela não é restrita a escolas, por exemplo, mas a UTIs, na prevenção do estresse tóxico, em hospitais, em clínicas para apoio multidisciplinar e também atendimentos diretos para famílias. Justamente para ajudar a gente a ter essa educação mais positiva com as crianças. Quando a gente fala de educação positiva, tem tudo a ver com essa educação de parentalidade. Tem, a educação parental, como outra profissão, existem abordagens. A abordagem que a gente trabalha é educação positiva. E ela tem 4 pilares muito específicos, e isso a diferencia da disciplina positiva, embora seja a grande referência, né? Nós temos a disciplina como uma bagagem, mas a gente se afasta um pouco na maneira de encarar o que a gente entende como parentalidade. Sendo bem didática, a disciplina positiva ela acredita nas estratégias e nas ferramentas. A gente já vai se distanciar um pouco porque a gente acredita no desenvolver da relação, sem que a gente precise ficar preso a ferramentas, ao que fazer, ao passo a passo, embora muita gente venha, o que eu faço, o que eu faço? Aí eu brinco, né? Você lembra daquelas revistas? Capricho, Lembro. Tititi, 3 passos para conquistar o gatinho. As dicas, a gente quer um tutorial. O tutorial. Mas assim, isso dá certo? Às vezes, né? Será? Pode ser que seja uma sorte que dê certo. Nem sempre. Não tem uma receita de bolo. Não tem uma receita de bolo. Então, assim, como é que você vai fazer alguém se apaixonar por você? Sendo você mesmo. Então, a mesma coisa. Por que para criança a gente precisa de fórmula para tudo? Porque está faltando esse olhar
diferente, está faltando a gente construir uma perspectiva para a infância, a partir do olhar da criança. O que aquela criança está vendo, o que ela entende, como é que ela me vê, saindo dessa ideia de que criança não pensa, criança não tem querer, criança não pode, enfim, mas também não é ser permissivo. Ai, gente, já está ficando cada vez mais quente essa discussão, porque a gente ter uma educação que seja uma educação afetuosa, mas que não seja permissiva, aí requer muito estudo. E a gente tem que estar em constante aprendizado, porque não é fácil. Todo dia a gente vai ter uma situação diferente para nos desafiarmos como os pais a saber lidar da melhor forma com os filhos. A educação tradicional, de alguma forma, olha só, muita gente fala assim, como eu vou dar limites? Eu vou ser permissiva, vou deixar a criança fazer tudo o que quer? Na verdade, fala muito mais das nossas limitações, porque a gente não recebeu nada além do que grito, aquele olhar que ensina o medo, a punição, o castigo. Então a gente é bastante limitado, vou usar entre aspas, que eu não gosto, de ferramentas e estratégias para, de fato, estabelecer um relacionamento. A gente, pais em geral, a gente se vê sempre na função executiva, a gente não se vê na função de receber e dar, a gente só vê como se a gente estivesse sempre vertical e que a gente tem que ser perfeito. A permissividade é uma forma de negligência, porque quando eu deixo que meu filho faça tudo é porque eu não quero me envolver. Eu não quero estar disponível emocionalmente para lidar com o choro, para lidar com a frustração, com a birra, com o chilique. Né? Isso mesmo, então eu calo, tá chorando? O que você quer? Tá aqui o doce, tá isso, tá aquilo. Que é mais simples. É mais simples você se omitir. Então, quando você fala, quando eu estou consciente, quando eu quero estabelecer uma relação de respeito, nossa, é muito mais fácil esse limite acontecer. Perfeito. Doutora Mariana, você como pediatra do desenvolvimento, qual é o seu apoio, o seu papel nessa educação parental? Quais são os principais desafios que os pais enfrentam quando chegam num consultório, no seu consultório, por exemplo, para tentar pedir ajuda nesse momento? Pois na verdade, assim, nos últimos anos houve uma crescente no diagnóstico dos transtornos do neurodesenvolvimento de uma maneira geral, inclusive em alguns casos um superdiagnóstico, né? Então, eu acho que entra em um limite muito tênue do que é verdadeiramente um transtorno do neurodesenvolvimento primário, por questões neurofisiológicas ou relacionadas ao desenvolvimento, ou um transtorno do neurodesenvolvimento secundário a questões ambientais, ou familiares, ou alguma questão disfuncional no dia a dia, que basta a gente corrigir isso, basta, né? Basta, eu falei como se fosse uma coisa fácil, mas assim, não chega a ser necessariamente um CID, uma patologia, né? Uma condição definitiva. É algo que pode ser transitório a depender de como a situação for conduzida. E quando a gente pensa na infância, a gente está ali investindo na criação, no desenvolvimento de um serzinho que está em formação. Então, se a gente negligencia nessa etapa, a gente vai ter prejuízos futuros, né? Na adolescência, na vida adulta, pode repercutir inclusive na prole, né? dessa pessoa, né? Dessa criança que vira um adulto e que vem a constituir uma família futuramente, porque hoje a gente é muito reflexo do que foi a nossa criação na nossa infância. Então, eu acho que a gente caminha junto, né? O pediatra, principalmente o pediatra que lida mais com essas questões relacionadas ao desenvolvimento, e o educador parental. Muitas das vezes a gente atribui o problema à criança. Olha, meu filho tem um problema de comportamento, meu filho tem um atraso do desenvolvimento. E aí quando a gente vai ver, peraí, vamos entender como é que é o contexto, como é que é a família, como é que é o ambiente escolar, os vários ambientes que essa criança frequenta e vive, né? E aí a gente vai tentando entender se está tudo adequado. Não é que tudo precisa ser perfeito, mas as coisas precisam funcionar de uma maneira que seja produtiva, empática, afetuosa, né, com acolhimento para a criança, para proporcionar aprendizado e isso se refletir no desenvolvimento e no comportamento. Na grande maioria das vezes, o comportamento ele reflete alguma coisa, a gente tem que buscar o que isso está refletindo. Se é verdadeiramente uma condição patológica ou se às vezes é algo ambiental. No ambiente, um estresse, por exemplo, um estresse tóxico que aquela criança passa e os pais às vezes acham que ela está com alguma deficiência, algum transtorno e não necessariamente é isso. Isso, e às vezes a gente tem a falsa ideia, né, o falso entendimento de que mas eu não bato no meu filho, eu não grito com meu filho.
dia todo trabalhando. Olha, eu passo muito tempo do meu dia trabalhando, né? Mas às vezes 20, 15, 30 minutos de qualidade, de tempo de qualidade com o seu filho é suficiente, não precisa, né? Eu vou passar a tarde toda com ele. Você passa a tarde toda com ele, ou você para mexer no celular, ou você para fazer alguma coisa. Então, mesmo quando você fica o dia todo em casa, não necessariamente você vai estar interagindo com o seu filho o dia todo. Você pode tentar criar momentos curtos de qualidade para promover interação, que seja algo que vá promover desenvolvimento, melhoras no comportamento, né? De uma maneira geral. Então, essa coisa de trabalhar o dia todo, eu sei que é a realidade da grande maioria das pessoas, a gente não precisa se culpabilizar por isso, né? Mas a gente tem que ressignificar algumas coisas, né? Entender o que é prioridade, tentar estipular limites para tudo, né? Para a gente e para os filhos. E eles são um reflexo do que a gente é. Eles aprendem muito mais com o modelo, com o que a gente faz na prática, do que necessariamente com o que a gente fala. Não adianta a gente falar uma coisa e fazer outra, né? Isso só confunde mais a criança. Com certeza. Quando a gente fala de exemplo, por exemplo, os pais que educam na base de bater, ou de reprimir, ou de ser agressivo, falando com a voz mais alta, de ameaçar, cria uma criança mais agressiva. Essa criança começa a ter esses reflexos na escola, começa a ser mais agressivo, se irritar facilmente, aí a escola começa a reclamar, e o pai, não, mas eu não sei o que acontece, porque ele está vendo dentro de casa que qualquer situação que esteja de estresse, ele vai ser punido, ele vai ser castigado, ele vai ser ameaçado, e aí ele começa a repetir esses padrões. E eu acho que houve a pandemia, né, há poucos anos atrás, né, porque houve aquela coisa das pessoas ficarem mais recolhidas por um tempo. Então, tem gerações de crianças que nasceram nessa época que se privaram do convívio social numa fase de extrema importância. Tem crianças que estavam na fase da alfabetização na época da pandemia. Tudo isso vai deixando, né, sequelas, marcas, e a gente precisa trabalhar junto com a família. Não adianta chegar e falar lá para o médico, olha, doutora, meu filho não presta atenção na aula. É TDAH. Ou, só um déficit de atenção, vamos intervir, vamos medicar. Mas se a gente não trata primariamente a causa, ou pelo menos não identifica primariamente a causa, muitas das vezes só a medicação, para as patologias que são necessárias medicação, porque nem todas, né, não vai resolver. A gente precisa trabalhar em conjunto. Medidas ambientais, né, um replanejamento, uma reorganização familiar e algumas vezes medicações, terapias mais específicas. Aí tem a terapia cognitivo-comportamental, tem ABA, tem, né, o acompanhamento com de orientação parental, né, que é uma coisa mais voltada para os pais. Na maioria das vezes a gente foca mais no paciente, né? Só que o pediatra, além do paciente, a gente está ouvindo os pais, a gente, na maioria das vezes, né? É isso que eu ia perguntar, como é que você chega nesse diagnóstico, por exemplo, de qual caminho seguir, de qual estratégia seguir, se é um ambiente comportamental, de como buscar essas informações? Numa consulta você já consegue perceber e fazer essa anamnese, como a gente chama? Sim, numa primeira consulta a gente consegue ter uma ideia inicial. Eu falo que o meu atendimento ele já começa do momento que o paciente chega na recepção. Porque aí eu chego, vou ali na recepção, converso em 5, 10 minutos com os pais na recepção, tem brinquedos, então o ambiente da minha clínica particularmente, ele não lembra absolutamente em nada, uma clínica mesmo, né, um consultório médico, é uma coisa extremamente lúdica, foi tudo muito pensado para isso, essa proposta, né, de intervir no desenvolvimento e no comportamento. Então você chega, eu já estou vendo ali como é que é a interação da criança com a recepcionista, com os brinquedos, como é que ela olha para mim, como é que ela é com os pais naquele ambiente, que não é uma sala fechada. Chega dentro do consultório, é uma anamnese bem longa, eu pergunto absolutamente tudo da vida da criança, da vida dos pais, chega a ser até um pouco invasivo, né? Porque eu pergunto onde mora, se mora em apartamento, com quem que a criança passa o dia, estuda que horas, do que brinca, quais os brinquedos que tem em casa, sabe? Então, quanto tempo que fica na frente de uma tela, se é tablet, se é televisão. Então, tudo isso a gente vai pontuando e vai vendo, olha, o dia que ele fica até mais tarde no tablet, você percebe se isso afeta o sono ou não, né? Se ele fica mais irritado, porque a gente tem uma relação direta com isso. Então, essa anamnese detalhada, ela já vai me dando base, substrato, para eu começar a direcionar a minha linha de raciocínio. E durante o atendimento, além do exame clínico, eu também faço uma avaliação do desenvolvimento. Por que eu coloquei entre aspas? Porque existem
vários tipos de avaliação do desenvolvimento, questionários, né? Mas a avaliação que eu faço no primeiro momento, eu lanço mão de recursos pedagógicos, brinquedos específicos por faixa etária. O que a gente esperaria que uma criança de 2 anos faça, diferente de uma criança de 4 anos. Então, na hora de selecionar os brinquedos que eu vou apresentar durante o atendimento, tem esse raciocínio, né? Ele já faz isso, então ele já tem essa aquisição que é esperada. O motor, eu estou vendo se o menino sobe na maca, desce da maca, enfim, desenha, tem lá um negocinho para desenhar. Então, nesse momento de conversa com os pais, é um momento que eu já vou, ao mesmo tempo, avaliando todas essas questões. E dá muitas das vezes para a gente ter uma noção, olha, o desenvolvimento é muito bom, ou então é uma criança com muito potencial, tem alguma coisa aí que não está batendo com a história que os pais estão falando. E aí a gente começa nessa averiguação mais detalhada. Essa investigação mais detalhada. A gente pode traçar uma conduta inicial com algumas hipóteses, mas assim, a confirmação não necessariamente vai ser num primeiro momento, mas a hipótese sim. E meninas, como lidar com essa pressão social? Porque a gente está falando sobre uma mudança de comportamento, de padrão, que vem de séculos, que a gente não tinha nenhuma referência. Nossos pais, nossa criação, nossos avós foram totalmente diferentes do que a gente está tendo consciência hoje, por isso que fala de pais neuroconscientes. Como mudar isso com essa pressão social? A gente vê nas redes sociais muitas pessoas também ainda comentando: mas é mãe Nutella, passa a mão na cabeça, é permissiva demais. Não, mas meu filho, eu apanhei e tô aqui, tô ótimo, tô bem, tô saudável, deu tudo certo comigo. Uma palmadinha não faz mal a ninguém, tem que botar de castigo, sim, sobrevivi. Entre outras frases que a gente vê aí comum nas redes sociais. Como lidar com isso? Quais são essas estratégias que a gente pode falar para esses pais que estão tendo essa consciência hoje, que estão tendo esse despertar de consciência, que querem sim ter uma relação de respeito mútuo com essas crianças para ajudá-las no desenvolvimento, de sem traumas lá no futuro? E como que é possível fazer isso diante de uma sociedade que a gente vê que ainda tem alguns certos desafios em relação a essa nova consciência? Se a Organização Mundial de Saúde fala que o estresse tóxico é uma grande pandemia, e esse conceito ele vem de 1963, se não me engano, que é um endocrinologista americano que conceituou essa ideia do que é o estresse tóxico, né? Será que a gente deu certo? A saúde mental hoje é a grande questão. Caótica. Caótica. Todas em terapia. Né? E numa crescente também, né? E numa crescente. E com crianças também. Sim. E aí a gente vem de tudo isso. O que é que deu certo? Né? Nós também podemos pensar, nossa, quando a mãe fala que apanhou e sobreviveu e que ela deu certo, isso fala dela. E quem disse que a gente quer sobreviver? A gente quer viver, né, gente? Não sobreviver, a gente sobrevive a câncer, peso, né? a ataque, a agressão, violência. A gente sobrevive a tragédias. A tragédias, né? A infância é o momento de transbordar. E hoje a gente é a geração que está tendo, é a primeira geração que está tendo conhecimento científico, que a gente está tendo a oportunidade de compreender a relação da biologia com o social. Que o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso autônomo, eles são órgãos sociais. Então a nossa biologia é preparada para a interação, para o convívio, para o estar junto. Então, de que maneira a gente pode prover esse casamento da melhor maneira, já que ninguém falava isso antes? Muito do desenvolvimento vem dessa interação da biologia com o social. E hoje se tem consciência plena disso, né? Talvez antes não se tivesse tanta informação quanto a gente tem hoje, do quanto que a questão social, até por isso a gente vê as escolas cada vez mais investindo em inteligência emocional, em atividades que envolvam habilidades sociais desde uma fase, né, mais precoce, porque tem-se a consciência disso atualmente, né? Talvez já se soubesse disso antes, mas não se desse a importância devida. Isso. Com o resultado dessas pesquisas, e se você vai falar da educação com violência, aí você tem outras pesquisas com presos de alta periculosidade, e aí eu vou dar exemplo dos americanos que investem bastante nesse tipo de pesquisa. Os presos que são considerados escória, ou seja, tudo aquilo de mais deprimente, serial killers, homicidas, eles vão falar o que é o amor para eles. Como foi que eles cresceram? Surras, castigos, negligência, uma mãe ausente e uma série de experiências da infância, que inclusive essa é uma das questões que a gente trabalha, chamadas experiências adversas da infância, que são grandes causadoras inclusive de doenças, hipertensão, diabetes, acionamento de genes. Doenças orgânicas mesmo, né?
Gente, a gente está acabando o nosso tempo por aqui, mas vocês vão continuar com a gente. Daqui a pouquinho tem as perguntas da audiência. Só para a gente finalizar aqui, onde as pessoas podem buscar recursos para saber mais, para estudar mais sobre essa educação positiva, sobre pais neuroconscientes, onde elas podem buscar apoio para estratégias disso. Porque a gente vê que tem o lado positivo na internet, na tecnologia, mas também tem um lado negativo. Como saber o caminho certo que está seguindo? Na verdade, essa é uma resposta que não existe uma resposta pronta, né? Talvez seja o grande dilema a gente buscar o equilíbrio aí, sabe? E eu acho que passa muito do momento da gente olhar para dentro, da gente entender quais são as nossas vulnerabilidades, o que está em excesso de um lado, o que está de menos do outro e tentar equilibrar. Eu não acho que seja a gente extinguir o que a gente tem de recurso novo, porque a gente vê que tem muitos pontos positivos, né? Mas eu também não acho que seja a gente substituir o que a gente tem de novo e simplesmente esquecer, né, o que a gente usava de recurso anteriormente, porque não é que a gente é uma geração que deu errado, a gente é uma geração que deu certo em algumas coisas e falhou em outras, né, como acontece. E aí a gente tem que aprender com os nossos erros. A gente vai aprender com os nossos erros, foi o que eu pensei. A gente tem que aprender também a pedir desculpa para os nossos filhos, ver a hora que a gente errou. Se vulnerabilizar como seres humanos e vê-los como seres humanos. Eu acho que a grande questão é a coragem de ser imperfeito, como diz a Brené Brown. Perfeito. Né? E a partir desse momento que você se coloca, eu não sou perfeita, eu não sou mamãe perfeita, o que funciona para minha família, o que funciona para o meu filho, eu me disponibilizo a conectar com ele, eu não preciso nem pensar em estratégia. Naturalmente as coisas vão fluindo. Quando a gente passa a ouvi-los de verdade, eles nos ensinam. E é isso que a gente vai aprender daqui a pouquinho mais com ela, a doutora Mariana Carvalho e também Ene Moreira Lima Tomé. A gente volta já já com mais perguntinhas da audiência. E agora chegou aquele momento da gente esclarecer as principais dúvidas da nossa audiência. Vocês que responderam as caixinhas de perguntas lá no nosso Instagram, fiquem ligados que tem Karina Vieira e as nossas convidadas respondendo a partir de agora. E vamos de perguntas da nossa audiência. Como usar a educação positiva com o filho rebelde de 15 anos? A Maria da Alemanha perguntou. Oi Maria, tudo bem? A educação positiva, ela não é uma ferramenta para a gente chegar e aplicar. Não é um treinamento, ela é um convite para você se relacionar melhor com seu filho. A adolescência ela é o resultado da infância vivida. Como é que foi esse relacionamento construído desde essa infância? Do que ele está precisando se rebelar? Que grito é esse de rebeldia? Do que ele está precisando fugir, se esconder, temer, lutar? Vamos pensar um pouquinho nesse passado, nesse relacionar de vocês dois? Chega para ele, se vulnerabiliza. Vamos sentar, meu filho. O que está acontecendo? Eu estou aqui para você, a mamãe está aqui para te ouvir. E desculpa se antes eu não consegui estar, se eu não consegui te ver, se eu não consegui te perceber. Eu acho que o melhor de tudo para você entender é que passa por você convidá-lo. O adolescente é cheio de rótulos, é uma fase problemática, é uma fase de mudanças hormonais, mas é uma fase que também precisa de amor, de olhar, de acolhimento. Que é uma fase que eles dão esse movimento contestador, porque eles ainda precisam de muita atenção e a sociedade acaba sendo muito mais rigorosa, cobrando mais. Se você fizer esse convite para ele, ele vem. É tudo que ele está buscando, é você. E vamos de mais perguntas? Como fazer meu filho dormir cedo, sem brigas, usando educação positiva? A Olga do Sacavém perguntou. Olga, respondendo a sua pergunta, eu não sei a idade do seu filho, mas de uma maneira geral, quando a gente pensa em crianças e até em adolescentes, quando a gente trabalha com a previsibilidade, né, com rotinas, com rituais, isso costuma sempre trazer um bom resultado. Já antecipo que o pico de melatonina, né, que é um hormônio que a gente produz e que favorece o início do sono, a indução do sono, ele acontece por volta das 19, 19h30, 20 horas no máximo. Então o ideal é que a gente comece esse ritual mais ou menos nesse horário e que antes desse horário a gente diminua
o nível de atividade, o nível de barulho do ambiente, sabe? Isso vai precisar de uma cooperação de todos de dentro de casa, né? Outra coisa importante, diminuir a exposição a telas de uma maneira geral, seja celular, tablet, televisão, pelo menos 1 hora antes, porque essa luz, né, das telas, ela atrapalha na produção da melatonina. E eu sempre indico a gente ter momentos de interação afetuosa com a criança. É um momento que ela vai ter ali uma troca com os pais de qualidade. Pode ser numa brincadeira de massagem, pode ser lendo uma historinha ou pedindo para ele contar para a gente como foi o dia dele, pode ser um momento de conversa já dentro do quarto. Organizar o ambiente onde a criança vai dormir, então o ideal é que o quarto esteja minimamente arrumado, que seja uma cama confortável, um colchão bom, uma temperatura boa, sem luz, né, idealmente, ou então se é uma criança que tem medo de escuro, a gente pode colocar uma penumbra, alguma coisa só para a criança perceber o movimento ali dentro do quarto, porque a luz também atrapalha a melatonina, né, a produção da melatonina. E o ideal de horas de sono minimamente é em torno de 8 a 10 horas. É claro que quanto mais novinha a criança, maior o número de horas que ela vai precisar dormir por noite. Mas a gente repetir esse ritual sistematicamente tende a funcionar depois de um tempo e gera menos estresse, menos conflito. Tem mais pergunta. Como ajudar meu filho tímido a fazer amigos? A Janaína do Olho d'Água está perguntando. Janaína, você não me conta a idade. Vamos supor que ele seja pequeno, vamos supor que ele seja aí na primeira infância, até os 4 aninhos, ou até os 9. Cabe à mamãe, cabe ao cuidador estar lá. Por que não? Engaja você na brincadeira, convida. A gente fica muito preso, às vezes, em rotular a criança e ela fica percebendo, eu sou tímido, eu sou calado, eu sou assim mesmo. Então, ela vai interiorizando aquele comportamento que, às vezes, é momentâneo, às vezes, a criança... A gente, às vezes, não está legal, às vezes a gente está mais calado, às vezes nós estamos mais introspectivos. Necessariamente não quer dizer que ele vai ser tímido. E se for tímido, tudo bem, é uma característica. Nós ficamos, às vezes, tão ansiosas em qualificar a criança ou o adolescente que a gente se esquece que nós somos o cérebro maduro desse relacionamento e não queremos tomar a iniciativa. É mais difícil porque a nossa geração, os nossos pais, eles não fizeram isso por nós, né? Tinha todo um tabu de que estaria ferindo a autonomia, mas nós somos interdependentes e está tudo bem a criança ser dependente, está tudo certinho, faz parte. Entra na brincadeira você, engaja você, convida os amiguinhos, sem precisar dizer ele é tímido. Engaja, que ele vem. Tem mais perguntas. Estou perdido, pois meu filho tem 4 anos e atraso na fala. Qual diagnóstico ele pode ter? O Geraldo do Turu perguntou. Geraldo, quando você fala que o seu filho tem um atraso da fala, isso é um sintoma que pode acontecer dentro de vários diagnósticos. É como se você estivesse dizendo para mim assim, doutora, meu filho está com febre. O que ele pode ter? Uma criança que tem febre pode estar com uma pneumonia, pode estar com uma amidalite, pode estar com uma infecção no ouvido, pode ser uma virose, enfim, são vários os diagnósticos. Quando a gente pensa em atraso da fala, a gente tem que identificar se o atraso é exclusivamente da fala. A fala, ela é uma parte do eixo da linguagem, na verdade é a linguagem expressiva. E quando a gente avalia o desenvolvimento da linguagem, antes da linguagem expressiva, se estabelece a linguagem receptiva, ou seja, o quanto que a criança compreende de tudo que é dito para ela. Além disso, junto com o desenvolvimento da linguagem, da fala de uma maneira geral, vem os outros eixos do desenvolvimento que interferem na habilidade da fala, como a própria cognição, né? A capacidade de aprendizado, de inteligência, de assimilar os conteúdos que ela recebe ao longo do dia. Então, o que eu recomendo para você? Que você busque uma avaliação com um profissional capacitado para avaliar não só a questão da fala. Não adianta levar só num fonoaudiólogo, por exemplo, porque o seu filho tem atraso da fala. Provavelmente ele vai precisar de um fonoaudiólogo, mas ele precisa antes ter um direcionamento em relação às terapias que vão ser instituídas. Porque se for um atraso da fala isolado, a ideia é conduzir de uma forma. Se o atraso da fala vier junto com o atraso de outros eixos do desenvolvimento, a gente vai conduzir de outra forma e pensar em outras hipóteses diagnósticas. E aí perpassa, inclusive,
pelo TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, transtornos específicos da linguagem, né, então um déficit intelectual pode cursar com atraso da fala, são várias as hipóteses, realmente não dá para te responder especificamente um diagnóstico só com esse sintoma. Muito obrigada às nossas convidadas pela participação, gente, foi enriquecedor o nosso bate-papo, com certeza aprendemos um pouquinho mais sobre neuroconsciência, sobre paz e sobre educação positiva. E agora chegou a hora do nosso giro de notícias. Pesquisadores da Universidade de Colômbia descobriram que aproximadamente 25% dos pacientes em coma têm consciência do ambiente ao seu redor, apesar de não responderem a estímulos verbais. Este fenômeno, conhecido como dissociação motora cognitiva ou consciência oculta, foi observado em 21 dos 107 pacientes comatosos estudados. O estudo revelou que esses pacientes têm estruturas cerebrais relacionadas à excitação e compreensão de ordens intactas. Exames de ressonância mostraram que seus cérebros respondem a comandos verbais, mesmo que não haja movimento corporal visível. A maioria dessas pessoas sofreu lesões cerebrais graves devido a traumas na cabeça, hemorragias cerebrais ou paradas cardíacas. Mas, no entanto, o diagnóstico preciso é difícil e caro devido à complexidade técnica dos exames de ressonância repetitivos. Como é que você faz aí na sua casa para tentar diminuir o uso de telas com os seus filhos? Bom, a gente vai ter dicas para vocês de brincadeiras simples que vocês podem fazer. Sabe aquela brincadeira de quintal? Pois é, para a gente voltar às origens, tentar diminuir um pouquinho de telas, e tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. No mundo moderno, onde as telas dominam as nossas vidas, gente, é muito fácil esquecer a alegria que surge das brincadeiras simples, sabe? As interações, quando a gente está ali frente a frente com os nossos filhos. Pois é, a Karina Vieira vai te mostrar algumas soluções simples que podem substituir as telas dentro de casa. Dá uma olhada. Você sabia que o uso excessivo de telas pode causar vários problemas para as nossas crianças? Mas a alternativa é mais simples do que você imagina. Oi gente, eu tô aqui com a Fara Mendes, que é terapeuta ocupacional e vai falar um pouquinho pra gente das soluções para tirar essas crianças da tela. Bem-vinda à Saúde na Mídia. Obrigada, Karina, pelo convite. Vai ser um prazer a gente falar sobre esse tema muito importante, né, na nossa atualidade, sobre o uso excessivo das telas, né, e os prejuízos que ocorrem com as nossas crianças. Para iniciar, já vou começar perguntando para a Fara quais são os problemas, os principais problemas que isso pode causar. Tá, joia. Então, assim, os principais problemas, na verdade, se a gente for enumerar, né, a gente tem grandes prejuízos pelo uso excessivo das telas, né? A gente não precisa ser contra a tecnologia, mas o uso da tecnologia, ela tem que ser compatível com a idade, né? Então, hoje a gente fala muito que até os 6 anos, fazer uso de telas, né, não vai fazer diferença nenhuma no aprendizado da criança. Na verdade, ela vai trazer prejuízos. Prejuízos por quê? Porque ela rouba o tempo em que ela poderia estar recebendo mais estímulos sensoriais. Porque o que acontece hoje? Elas acabam ficando muito bissensoriais, né? Muito estímulo auditivo e visual. E a criança ela precisa de movimento. O movimento é o alimento do cérebro. Então, assim, se eu fico, né, restrito ao celular, né, eu acabo tendo prejuízos em relação à parte motora, sensorial, cognitiva, de interação com o outro, o sono. Isso prejudica a alimentação, porque esse celular muitas vezes é usado ainda, né, durante o momento de refeição, e a refeição ele tem que ser um momento também prazeroso, tem que ser muito dinâmico, né, com quem está com a criança. Então a gente precisa, né, avaliar muito bem esse uso para que a gente não cause problemas, né, futuros para essas crianças. Então, quando a gente fala, né, do uso moderado, eu sei, a gente não pode condenar aqueles pais que às vezes têm a necessidade, né, mas a gente ponderar que, assim, tem várias outras formas de você entreter a criança enquanto você está precisando realizar alguma atividade em casa, ou vai no restaurante, que a gente estava comentando sobre isso.
ao invés do uso das telas. Vamos dar alguns exemplos práticos, tá? Vai viajar, imagina só um percurso grande, que a criança vai ficar várias horas no carro, então dá um tablet para a criança com galinha pintadinha, essas músicas, esses joguinhos. O que fazer, né? Porque não é só a questão de condenar isso, mas a gente dá para quem está em casa soluções que eles possam implementar que eles consigam executar também, né? Então, o pai está dirigindo e a criança está na cadeirinha. Nesse momento, o que fazer? Certo. Então, assim, viagens longas, né, seja de carro, seja de avião, né, a primeira coisa que as pessoas perguntam, já baixou o aplicativo, já baixou vídeos, né? Eu acho que a gente tem que entender que quando a gente faz uma viagem, um passeio em família, acho que todo mundo tem que estar ali conectado. Quando eu coloco as telas, a gente perde um pouco dessa conexão. Então é possível você ir contando histórias no caminho, você colocar músicas, né? Você dançar, você contar o que está acontecendo ao redor, falar das placas, das plantas, contar quantos quebra-molas a gente passou, buraco, tipo de carro. Esse momento é um momento muito rico, né? Por quê? Porque a criança ela vai estar se conectando com o externo. E além do prejuízo que a gente falou ainda agora, né? Do auditivo e do visual, o uso das telas, né? Assim mesmo também, às vezes até com a própria leitura, isso traz um prejuízo também para a visão, porque está ali o movimento e você tem que manter o foco, né? Na tela, nas letras. Então, quanto mais propostas dinâmicas, melhor para essa criança, né? E você está ali o tempo todo interagindo com a criança. No avião, né? Que já não tem muito o que olhar, né? Ou no restaurante. Ande com uma sacolinha, né, com uma agendinha, com canetinha, adesivo, tesoura sem ponta, né, forminhas até de brigadeiro, né, que você possa proporcionar para essa criança ali o fazer, né? Porque a tela, ela tira um pouco isso do fazer. Você está ali só com um único movimento, né, com o dedo, e quando você traz essa proposta, né, de caneta, papel, adesivo, você está trazendo movimento, mesmo que estejam ali com as mãos, que é um grande benefício para quê? Para a coordenação motora da criança. Né? Aí vou até te dar um exemplo. Hoje, muitas embalagens, inclusive assim, de iogurte, de alimentos infantis, foram modificados porque a criança está perdendo justamente essa destreza de fazer o movimento de corte, né? De rasgar uma embalagem. Então, assim, para a gente ver o quanto que isso é prejudicial. Eu estou restringindo os movimentos das mãos e isso eu vou restringir o quê? Habilidades em que ela possa desenvolver no dia a dia. Né? E a indústria começa a pensar em coisas que, em vez de a gente estimular esse potencial da criança, essa coordenação, a gente está facilitando para o que ela está conseguindo fazer hoje. Né? Eu estava vendo aqui o ambiente, se vocês observarem, a gente está aqui em contato com a natureza, com terra, e tem crianças que nem gostam nem se sentem bem na hora que pisam na terra, né? Porque não tem também esse costume de ter um espaço como esse que a gente mora. Nem todo mundo pode ter um espaço assim, geralmente quem está em apartamento, mas tem formas da gente buscar isso, né? Então, o que tu sugeres para quem mora em apartamento, para quem não tem um espaço tão bacana que nem esse aqui? Então, a gente está aqui embaixo de uma mangueira. Eu até te perguntei se os meninos brincam aí de subir mangueira, de pegar lá o alimento, né? Que isso antes era muito comum. Hoje, eu acho que se você pegar uma criança que sabe subir em árvore, é bem difícil. E aí, então, acho que é super importante a gente agora falar sobre esse contato com a natureza, né? Porque, na verdade, todos nós somos natureza. A criança é natureza, você é natureza. E hoje parece que é uma coisa à parte. É como se fosse um evento você ir para a natureza. E a proposta, a ideia é que a gente se reconecte, né, com o nosso ser, com esse ser natural. Então, contato com a areia, com a grama, o subir na árvore, o quanto isso é enriquecedor para aquilo que a gente estava falando lá atrás, sobre o desenvolvimento global da criança. Então, subir numa árvore, a criança precisa planejar o movimento, saber onde que ela vai colocar a mão, onde ela vai colocar o pé, vai trabalhar o equilíbrio. Está sendo estimulada em relação às texturas, porque pode estar mais seca
o tronco, né? Ou vai estar mais molhadinho porque choveu, então já é um outro movimento que você tem que pensar sobre a segurança, né? Como fazer. Muito obrigada pelas explicações. Amanda, você prestou atenção em que a Amanda tem um guia lá e ela vai começar a implementar isso, se não já está implementando. Aquele momento que a gente dá oportunidade para mostrar trabalhos voluntários exercidos por pessoas aqui, por maranhenses, para ajudar a nossa comunidade. E hoje a gente vai falar sobre o Pinta e Borda. Dá uma olhada. O projeto Pinta e Borda teve início em 2008, com o propósito de promover o artesanato, realizar palestras, oferecer oficinas e ações sociais. As oficinas solidárias têm como objetivo incentivar a construção da criatividade dos participantes, por meio do artesanato e de diversas manualidades. Uma das ações do projeto é a Mochila Feliz, que em 2023 entregou 100 kits de material escolar em um momento de alegria, com lanches, guloseimas, oficinas e muito mais. Muito aprendizado uns com os outros em apenas um dia. Com essa iniciativa, o projeto não apenas distribui materiais escolares essenciais, mas também enriquece as vidas das pessoas, cultivando habilidades, inspiração e um senso de comunidade. Para saber mais, só acessar o Instagram, Projeto Pinta e Borda SLZ. E a gente fica por aqui, espero que a gente tenha contribuído um pouquinho com você, com essa educação respeitosa, afetuosa, para que a gente tenha crianças emocionalmente mais equilibradas lá no futuro, né, Karina? Com certeza, mas se você perdeu esse programa e quer ver outros, a gente está também no YouTube, no Instagram, @Saúde na Mídia Oficial. É isso mesmo, gente. Segue a gente, vai lá, compartilha dicas, sugestões manda de pauta. Perguntas, manda quem você gostaria de ver por aqui. A gente vai adorar essa interação. Segue a gente no canal do YouTube e até o próximo sábado. Tchau, tchau, gente.